inegável, porque bastante visível, que os efeitos psicológicos da pandemia sobre os brasileiros serão devastadores, mesmo quando essa situação toda passar. A saúde mental das pessoas deverá ser um cuidado a mais que instituições, governo, famílias deverão dispensar a quem não conseguiu passar incólume por todo esse turbilhão. E, infelizmente, não são poucas as vítimas indiretas da Covid-19. Desde sentimentos iniciais de surpresa, de descrença e de ansiedade que foram se agravando com o avanço da pandemia, as medidas sociais e econômicas tomadas e, principalmente, o sempre crescente aumento do número de mortes, isso tudo passou a afetar de forma mais incisiva as pessoas que passaram a experimentar uma sensação de impotência, de preocupação com o sustento da família e o futuro dessa mesma família, com a possibilidade cada vez mais presente do falecimento de pessoas próximas. Eu sou Edson Tavares e este é o podcast Aqui às Quintas. O assunto de hoje são os efeitos psicológicos da pandemia na saúde mental das pessoas. Como identificar, como tratar e que consequências sociais essa situação terá para a vida da nossa sociedade. Eu converso com o psicólogo Alan Paulo Nascimento, a quem agradeço desde já pela disponibilidade. Amigo, diga aí quem você é. Seja bem-vindo. Olá, Edson. Olá a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Uma imensa satisfação poder participar do seu podcast, participar desse momento. Meu nome é Alan Paulo Nascimento, sou natural de Caruaru, resido no momento em Bezerros. Atuo como psicólogo desde 2014, quando me encontrava no último ano da graduação, e fiz a opção pela clínica, tendo em base a orientação psicanalítica. A experiência que promovo na psicoterapia é pautada na teoria de Freud e de Lacan. Sou também mestre em literatura e interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba e tenho um foco grande nos atendimentos e também nas pesquisas que desenvolvo acerca de situações de morte, perda e luto. Inclusive, também mantenho desde o segundo semestre de 2020 um grupo de estudos online intitulado Narrativas da Finitude, onde nós discutimos mensalmente, sempre na última quinta-feira de cada mês, as articulações entre morte, perda e luto a partir da literatura, da poesia e também produções televisivas, animações japonesas, mangás, filmes, séries e afins. Em linhas gerais, qual o nível de importância para a saúde mental, o equilíbrio psicológico do indivíduo, a partilha e o contato físico com outros indivíduos? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta e tanto. Acredito que a gente pode começar considerando também de que forma isso se articula, isso se constitui para cada subjetividade, para cada cultura. Em termos de Brasil, uma questão já tradicional, cultural, que inclusive o cenário de pandemia que vivenciamos desde março do último ano nos impõe severas limitações, a questão do contato físico, do aperto de mão, do abraço, do beijo, e isso varia muito de cultura para cultura, de sociedade, civilização, como a gente queira chamar, e inclusive é comum até mesmo alguns estrangeiros que se encontram em caráter temporário ou já estabelecidos no Brasil, dizerem que é um tanto chocante o nosso hábito, por exemplo, de sempre querer abraçar, cumprimentar, e até mesmo quando a gente se comunica, seja numa carta, olha que coisa tão arcaica até para os tempos contemporâneos, ou num e-mail, numa mensagem via WhatsApp ou qualquer coisa do tipo,
quando a gente manda um abraço, um beijo, um cheiro, se a gente comparar, por exemplo, com os países anglófonos, por exemplo, é uma coisa muito estranha, muito chocante para eles. Quando a gente, por exemplo, faz essa transposição de você mandar, por exemplo, um abraço, um cheiro para a pessoa, é uma coisa que para eles soa um tanto invasiva, como assim? Você está querendo ter contato físico comigo, mas a gente não tem essa intimidade toda. Enfim, é algo que varia muito de cultura para cultura, mas se pensarmos dentro da nossa configuração, dessa nossa subjetividade brasileira, onde o contato físico, a socialização tem esse peso tão grande, a gente pode também já começar a imaginar o impacto que isso vem tendo na economia psíquica de boa parte da população acerca desse interdito, acerca dessa castração, por assim dizer, para fazer uso de um termo mais psicanalítico, já que é na vertente da psicanálise que desenvolve minha clínica, para a gente pensar exatamente a limitação que a pandemia vem nos trazendo, no sentido de obstar esse contato físico com maiores expansões, de ter que observar bem mais a questão da higiene, a fim de se evitar uma transmissão massiva, embora a gente viva um cenário que tem sido muito traumático nesse sentido. E certamente as gerações futuras, a geração pós-Covid, vai nos trazer um testemunho muito extenso e bastante complexo do que foi exatamente esse período que se seguiu ao que estamos vivendo agora, e mesmo os que estão agora vivenciando esse momento, terão uma visão talvez muito próxima do que aconteceu com, digamos, as pessoas que vivenciaram experiências de guerra, como inclusive trata isso de maneira bem pertinente um grande psicanalista do Rio de Janeiro, que inclusive foi uma das minhas principais referências na pesquisa de conclusão de curso, que é o Joel Biermann. Recentemente lançou o seu livro, O Trauma da Pandemia do Coronavírus, onde ele discute isso de forma bastante aprofundada, fazendo exatamente essa articulação entre o trauma que se segue a um evento catastrófico, tipo um conflito bélico, uma guerra, e um evento também de proporções tão apocalípticas, por que não utilizar esse termo, como o que a gente vem vivendo agora, nesse cenário da pandemia do coronavírus. Que consequências pessoais o isolamento social por tanto tempo, mais de um ano já, pode ter para a saúde mental do ser humano? Antes de mais nada, acredito que é preciso considerar que o primeiro impacto que se experimenta numa situação como a que vemos vivenciando já há mais de um ano é o de primeiramente se experimentar uma reclusão, um tolhimento, eu insisto no termo da castração, da circulação social, né? Considerando exatamente o quanto o brasileiro, na sua condição mais tradicional, dentro da subjetividade mais corriqueira, por assim dizer, tende a ter essa necessidade de uma socialização muito grande, de estar muito próximo do outro, de estar muito em contato direto e até físico com as pessoas próximas. Acredito que esse já foi um impacto muito grande a ser sentido e, consequentemente, também na questão da circulação social. Além, é claro, do fato de o convívio doméstico ficar muito mais estreito e de se tornar possível perceber elementos que antes a convivência filtrada pela circulação para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para outras atividades quaisquer, faziam com que não fosse possível detectar com a proximidade maior. Alguns dos pacientes que atendo, e boa parte deles migrou para o atendimento online devido justamente às restrições que a pandemia nos impõe desde março de 2020, deram conta disso, do aumento dos sintomas de ansiedade, de muitas vezes não conseguirem se sentir à vontade dentro da própria casa, de se sentirem muito esgotados até mesmo com a questão do uso constante das videoconferências. Inclusive, passou a surgir uma terminologia ainda no ano passado acerca da chamada fadiga de Zoom, numa menção bem clara ao aplicativo, à plataforma de videoconferências que se tornou bastante difundida, bastante popular logo no início da pandemia e
da qual lançaram mão não somente psicoterapeutas, mas grandes empresas, escolas e universidades para poder realizar as suas atividades em caráter remoto. Então, isso trouxe um desgaste psíquico, um desgaste emocional muito grande e, claro, também com a possibilidade até de se motivar certos adoecimentos para além da dimensão psíquica, uma vez que é um tanto complicado, eu diria até que impraticável mesmo, a gente tentar traçar uma barreira entre o que é mental e o que é psíquico, já que ambos se confundem em boa parte do tempo. Mas, dentre todos os impactos que realmente trazem a questão de uma reclusão, de um contato mais prolongado com quem se convive dentro de casa, ou no caso das pessoas que não têm outras companhias e que vivem mais isoladas, é de exatamente perceber mais de perto o lado muitas vezes desagradável de uma convivência com outra pessoa, por mais que se goste dela, ou até mesmo com a convivência consigo mesmo, e isso, claro, ganha uma dimensão ainda mais dramática quando a gente pensa, por exemplo, nas situações de violência doméstica. Inclusive, os indicadores deixam muito claro que aumentou terrivelmente os registros de violência doméstica, de feminicídio por conta da pandemia, justamente pelo fato de não existir um abrigo, uma terceira via para as mulheres que estavam em relações abusivas e sem uma devida configuração, uma devida possibilidade de poder romper com o laço tão abusivo e violento. Alan, essa insistência de algumas pessoas em participar de festas clandestinas ou lotar bares e parques logo nas primeiras notícias de que estarão abertos, isso tudo seria uma espécie de reação instintiva ao confinamento social, em que a necessidade psicológica de estar junto com outras pessoas supera até mesmo a racionalidade de saber o quanto é perigoso isso agora? Ótima pergunta, Edson. Cada vez que se instaura uma interdição, cada vez que o sujeito é castrado na sua vontade, o desejo aumenta. É só a gente lembrar, por exemplo, que quando a gente era criança e os nossos pais diziam que a gente não podia fazer determinada coisa, a vontade aumentava. E às vezes a gente transgredir, dependendo da criação, do ambiente onde a gente cresceu, podiam haver consequências que poderiam ir desde uma reclamação até uma pisa mesmo, né, para fazer uso da terminologia bem daqui da região. Mas o fato é que existe também um outro aspecto do que se chama, dentro da nossa prática clínica, das pulsões. E o que é que seriam as pulsões? Elas não seriam algo basicamente tipo instinto, uma vez que ela seria, grosso modo, algo que se insere entre o instinto, uma vez que o instinto é uma coisa da ordem automática, a gente não precisa pensar, como por exemplo, o instinto envolve a necessidade de se alimentar quando a gente tem fome, de ir ao banheiro quando a gente precisa evacuar, de dormir quando se tem sono, dentre outras coisas. E não se trata disso, se trata de algo intermediário entre o instinto e o pensar. As pulsões, que inclusive se costuma dizer, elas variam no sentido de ser a pulsão de vida ou a pulsão de morte, considerando-se que a pulsão de morte, apesar do nome meio assustador a princípio, não se trata de uma pulsão no sentido de buscar autodestruição, mas é um movimento inconsciente do sujeito no sentido de querer zerar a angústia, de querer zerar a tensão. Nós vivemos um momento realmente de muita incerteza, de muita angústia, onde cotidianamente a gente se depara com mortes em cifras absurdas, mortes em quantidades assustadoras. Isso mobiliza muita coisa, mobiliza muito afeto. De forma alguma aqui estou defendendo e nem justificando que se faça esse movimento clandestino, até porque a gente sabe que as consequências são terríveis, uma vez que, a pretexto de se poder desopilar, de se poder sanar o mal-estar, o que acontece é que você está se expondo a um risco e não está se expondo sozinho, expõe um monte de gente também, expõe as pessoas de sua casa, do seu convívio, expõe até mesmo quem está circulando na rua e que por um acaso possa vir a ter algum contato com você e de fazer com que o vírus se propague mais rápido. Os noticiários de rádio,
A internet, os telejornais, atualmente têm um grande percentual de seu conteúdo centrado na questão da pandemia e com notícias, nas mais das vezes, desesperadoras. Que impacto a absorção de tanta informação negativa pode causar no ser humano? Quando você faz essa pergunta, eu me lembro imediatamente logo dos primeiros meses de isolamento social. Vira e mexe estavam acontecendo sintomas que talvez a gente pudesse até chamar de Covid histérica, por assim dizer. Eu recordo que vira e mexe estava sendo até veiculado o quanto de sintomas histéricos de Covid aconteciam, de pessoas virem a adoecer, de materializarem sintomas análogos ao da Covid, mas sem ter tido contato nenhum. O vírus nem sequer estava circulando com essa intensidade, com toda essa força avassaladora que está agora, não estava tão disseminado ainda, mas às vezes de tanto as pessoas o virem, de tanto estarem expostas o tempo inteiro à questão do contágio, a ascensão dos casos, a morte de pessoas próximas, os sintomas quais eram. E vale lembrar também que há muita semelhança também entre os sintomas da Covid e os sintomas de ansiedade, como por exemplo, às vezes a dificuldade de respirar, a falta de força nas pernas ou algo do tipo. E existe a possibilidade ainda de terem pessoas que venham a desenvolver esse sintoma, justamente porque a gente está num cenário que ainda é extremamente hostil, ainda pior do que o do ano passado, um agravante de que no ano passado a gente estava diante de algo que era novo, que era assustador, a gente não sabia o que viria. Hoje a gente está diante de um cenário que a gente sabe o que acontece, sabe das consequências, estamos vivenciando exatamente um cenário de piora drástica, uma vez que até o ano passado em momento nenhum se tinha chegado a uma média diária de mais de 2.000 mortes. Hoje em dia, uma coisa que inclusive era comentado, e eu até hoje recomendo também, que ninguém precisa se empanturrar de noticiário. Só quem precisa estar tendo que dar conta o tempo inteiro do que está acontecendo é o pessoal do jornalismo, da imprensa, porque é o trabalho deles. A gente não precisa consumir isso cotidianamente. Então tudo isso é adoecedor. O fato de não ver uma solução, um final para essa situação a curto prazo, pode acentuar a sensação de angústia e afetar ainda mais negativamente o equilíbrio emocional e psicológico do indivíduo? Existe alguma forma de se trabalhar isso no isolamento de casa? Bem, eu diria que não somente pode, como de fato acentua. O fato de a gente estar num distanciamento social que é necessário para fim de preservação de vidas, não precisa ser sinônimo de autoabandono. Que a gente saiba ter horários, ter uma certa disciplina, tipo, acordou, troque de roupa, não fique com a mesma roupa que você dormiu. Precisa fazer o trabalho em casa, o home office, como a gente tem chamado, se organize nesse sentido. E sim, isso contribui de fato para um acréscimo grande de angústia, mas a angústia não precisa, de forma alguma, ser sinônimo de autodestruição. A angústia, ela faz parte da experiência humana. Claro que ela vem muito potencializada num cenário de pandemia, mas isso não precisa ser sinônimo também de autodegradação. Talvez seja exatamente uma das coisas que mais inquieta é o fato de estarmos num recolhimento maior e termos que encarar uma infinidade de questões que a gente vinha conseguindo varrer para debaixo do tapete e que no cenário de um isolamento social, de um distanciamento social, a gente acaba sendo meio que obrigado a perceber e a escutar. Uma grande multidão de afetados psicologicamente pelos abalos provocados pela pandemia representam, a meu ver, um problema de saúde pública. Como você acha que as autoridades devem tratar essa questão derivada e indireta da pandemia? Me parece que, no fim das contas, o perceber a importância inegociável do acolher a angústia, a dor e o sofrimento humanos precisam se tornar, de fato, política de saúde pública. Mesmo quando a pandemia tiver passado no sentido do contágio ter decrescido, quando a gente tiver conseguido chegar ao ponto de todo mundo estar imunizado,
vão ficar as sequelas, vão ficar as consequências, os traumas, a insegurança, a incerteza, a angústia. Por mais que se ecoe muito da parte da atual gestão federal a história de uma retomada de economia, nenhuma economia poderá ser retomada se não levarmos em consideração que a economia é feita de seres humanos. Nós ainda temos, na verdade, um estereótipo: saúde mental, profissional de saúde mental, a psicologia é coisa de doido, é coisa de quem enlouqueceu. E conservar saúde mental num país que fez questão de sabotar as próprias possibilidades de intervir no sentido de evitar uma grande mortandade é algo minimamente impensável. É profundamente adoecedor o cenário em que a gente está. A pandemia adoece, mas adoece muito mais pelo fato de que a gente vive num estado que se desintegra, num estado que, longe de proteger o seu cidadão, o viola, o agride, não tenta garantir os seus direitos, nega o mínimo comezinho de dignidade para quem mais precisa. Alan Paulo Nascimento, quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade e pelos excelentes insights nesta conversa. E quem precisar de seus serviços, como encontra você? Satisfação toda minha, Edson, uma imensa honra, uma imensa alegria poder estar aqui participando desse momento com você. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E o contato está disponível pelo WhatsApp no número 81, o DDD 99511 5217, também pelo Telegram no DDD 81 97314 9296. Também é possível o contato via e-mail no alampsi1002@gmail.com. Também é possível me encontrar via Instagram pela página @alampnascimento_psi. E também dispomos do canal no YouTube, o Alan Paulo Nascimento, no qual periodicamente sempre trago conteúdos relacionados à psicanálise, articulando questões acerca de morte e luto, ou também do inconsciente na arte, na literatura, no cinema e na cultura. Mais uma vez, quero agradecer imensamente pela oportunidade e me coloco à disposição para os próximos encontros, as próximas oportunidades. Muito obrigado mais uma vez, foi uma imensa honra, uma imensa satisfação poder estar aqui com vocês. Esperemos que não apenas essa pandemia apresente sinais de que esteja diminuindo de intensidade, mas principalmente que alguns filhotes indesejados dela, como os transtornos psicológicos das pessoas, sejam os menores possíveis e que possamos conviver com isso numa expectativa de vida normal o quanto puder ser. Eu volto na próxima semana, sempre com um assunto novo, tratado com gente que entende do que está falando. Na próxima quinta-feira será o nosso último episódio desta primeira temporada. E julho vem aí com a segunda temporada do podcast Aqui às Quintas, com o tema Negritudes. Essa temporada será feita em parceria com a advogada e ativista Lucimere Passos. Se você quiser interagir conosco, o e-mail é aquiasquintas@gmail.com. Mas também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. A forma de encontrar é sempre a mesma, Aqui às Quintas. Além das plataformas do Anchor, do Spotify, do Google Podcasts, Disjuntor, Pocket Casts, Rádio Public, você nos encontra também no YouTube, no nosso canal. Inscreva-se na plataforma preferida e nos acompanhe, sempre Aqui às Quintas.